Inicializando o terceiro tópico do nosso painel, propriedades físico-químicas dos metais líquidos, temos que a propriedade físico-química de um metal em estado líquido pode ser analisada através de um diagrama de equilíbrio próprio para a fundição, o qual consiste em permitir a visualização da mudança de fases, em manter sua composição química desde que não possua outro elemento químico transitando entre ele, e não possibilitar interferências nas propriedades do metal, desde que ocorra um controle sério da temperatura. Vocês podem perceber que nesse diagrama entre níquel e cobre, temos que quanto maior for a porcentagem de níquel em relação ao cobre, maior será a temperatura de fusão entre esses dois metais, possibilitando assim novas propriedades a depender da diluição de um sobre o outro. Bem, continuando, temos que o diagrama também pode possibilitar testes e pesquisas em relação à estrutura cristalina do metal, a análise de trincas, vazios ou discordâncias e a medição do tamanho de grão do metal ou liga em questão. Como vocês podem perceber nessa primeira imagem, nós temos justamente um tipo de elemento químico, o qual, na primeira base, essa região aqui, olha, aqui ela está no momento sólido, enquanto que aqui ela está transitando no momento líquido, onde vocês podem perceber que as moléculas aqui estão necessariamente mais distantes umas das outras, mais livres, enquanto que no composto sólido elas estão mais presas, elas estão realmente individualmente presas. E essa segunda imagem é só para, digamos assim, exemplificar modelos de ferro fundidos diferentes entre si, como o ferro fundido nodular e o ferro fundido semi-pado, se não me engano é mais ou menos algo desse tipo, que são referentes justamente a esses termos de tamanho de grão, para poder analisar entre um e outro. Por mais que isso daqui, isso de tamanho de grão, isso de análise de trincas e vazios, porém são mais relacionados a ensaios não destrutivos, destrutivos, e sobre isso do tamanho de grão, a metalografia. Mas assim, eles entram nesse quesito justamente porque assim, essas propriedades do tamanho de grão e afins a gente vai adquirir de acordo com as propriedades que foram adquiridas do processo do diagrama, né, referente à temperatura e à mudança de propriedades. Enfim, para finalizar esse tópico, tem-se que, de maneira geral, as propriedades físico-químicas de um metal ou liga podem ser determinadas através do valor da temperatura de fusão do metal, o que possibilita a mudança de fase. O surgimento de uma nova fase em equilíbrio quando transita com outro elemento que possui outra fase. Digamos assim, uma fase sólida com ali mais ou menos líquida, vai transitando e aí criando um novo tipo de elemento, uma nova propriedade. Basicamente a formação de uma liga em um metal fundido, em estilo fundido, de fundição, perdão. E quando acontecer de ocorrer o caso do item 2, né, é possível identificar a porcentagem de um elemento em relação ao outro através da clássica regra da alavanca, que é essa aqui embaixo, que serve justamente para a gente quantificar a porcentagem de um e outro, relacionado até mesmo àquele diagrama de equilíbrio que eu mostrei anteriormente em relação a níquel e cobre. E aqui nós temos só mais um outro diagrama extraído do livro, um diagrama mais geral, de modo geral, mais livre, digamos assim, o qual consiste justamente só para identificar. Nesse caso aqui é do estilo ferro-carbono, onde possui todas essas mudanças de fase, mas que não foge muito do sentido da nossa proposta. Na continuidade da nossa apresentação, a gente vai falar agora de o que tem de novidade na área da fundição. O primeiro tópico vai ser fornos de fusão inteligente. Os fornos de indução e de arco elétrico, eles estão com alguns sistemas que podemos chamar de fusão inteligente agora. Eles ganharam recursos como sensores de monitoramento em tempo real, algoritmos que vão otimizar o consumo de energia e também esses vão ter sistemas que vão reduzir o consumo energético e vão garantir um maior controle, né, nessa operação, né? Principalmente a questão de minimizar falhas durante a fusão. O primeiro forno escolhido que a gente escolheu, né, para apresentar para vocês foi o da marca Prime Technology, que é um forno bastante interessante. Só que o que mais chama a atenção é os implementos tecnológicos que o mesmo tem, essa parte de sensores e de controles, de controladores, né? Aqui logo abaixo a gente tem o sistema. Essa é a parte interna que está dentro dessa câmera, né? Temos 3 eletrodos na parte superior que irão abrir um arco, onde esse arco irá fundir o material. Logo ao lado nós temos as imagens, a imagem dos eletrodos, né? Comumente esses eletrodos são de grafite, né?
para gerar esse arco, né? Abrir esse arco e fundir o metal. Em seguida, nós temos os fornos de indução. Forno de indução, a gente escolheu da marca Jamo, que é bastante interessante. É um forno que também tem muitos sensores e tem essa parte de controle de térmico, um controle térmico bastante interessante, e esses sensores que vão aumentar a produtividade e a diminuição do consumo de energia, né? É o quarto tópico do nosso painel. O que é que tem de novidade na área de fundição? Entraremos na parte de softwares inteligentes. Sobre softwares inteligentes, temos a priori a Magsoft, o qual foi criado pela empresa sulista brasileira Magma, visando qualificar o formato da peça que irá ser fundida. Possui como funcionalidade a análise de quantidade de gás que é possível acumular durante o processo de solidificação. Com isso, a garantia da qualidade estrutural é prioridade, visto que o objetivo do software, no caso, é evitar que aquele gás acumulado comprometa a estrutura da peça finalizada. Temos aqui a primeira imagem, da qual consta esses pontos circulares, que indicam processos críticos, um grande acúmulo de gás acumulado após o processo de fundição. E na segunda imagem, utilizando o mesmo software, após uma readaptação de moldes e de conformidades, temos que aqueles mesmos pontos críticos simplesmente suavizaram praticamente quase que em 90% de todo aquele acúmulo de gás que estava na peça, podendo justamente prejudicar toda a estrutura da peça. Né? Bem, dando continuidade à área de softwares inteligentes, temos agora o Procast, que é um software de simulação de processos de fundição, que permite justamente a prevenção, o dimensionamento e a quantificação de defeitos de fundição, se baseando na tecnologia de elementos finitos e, por fim, é composto por uma série de módulos e ferramentas para a fundição. Ou seja, ele serve justamente para completar o software que eu falei anteriormente, só que de uma maneira mais geral, onde vocês podem observar nessa imagem e nessa outra posteriormente, que eu cliquei sem querer. Enfim, nessa primeira imagem nós temos que o molde ele é fabricado pelo próprio software e o próprio software ele gera os pontos críticos da peça, ou seja, enquanto que no outro ele gerava um acúmulo de saber algo mais específico, com a quantidade de gás acumulado numa estrutura durante o período de solidificação, aqui ele prioriza a parte de solidificação em geral, ou seja, se uma região vai solidificar mais rápido do que a outra, o que isso também pode fragilizar o material, né? E coisas desse tipo. Aí agora sim, a segunda imagem mostra só um exemplo mais didático de como esse software funciona e do mesmo jeito como o processo da fundição funcionaria dado aquela peça prosseguindo para a sua determinada posição, né, de fabricação. No início, ao quinto tópico do nosso painel, estudo de casos, temos que sabe-se que o oxigênio dissolvido é normalmente prejudicial aos metais e seu controle e remoção são realizados por meio de técnicas especiais, como a fusão a vácuo. No entanto, foi constatada a ocorrência de oxidação em uma fundição de peças de ferro, devido à presença de elementos indesejáveis, como carbono, enxofre, fósforo e fósforo, né, de maneira geral. O que poderia, no caso, ser feito para contornar esse problema? Bem, a partir dessa imagem, vocês podem perceber que temos um metal, que no caso é o ferro, e ao redor do ferro temos o ar, o oxigênio de maneira geral. Né? Quando eles entram em contato em um outro, ocorre uma coisa chamada oxidação, aquilo que a gente aprende em materiais, química dos materiais, e vai vendo no decorrer de materiais 1, materiais 2. Bem, a gente sabe que quando ocorre esse processo de oxidação no metal, ele vai corroendo o material, ou seja, vai tirando pedaços e causando o denominado ferrugem, certo? Que é aqueles pozinhos do próprio metal que basicamente não tem mais utilidade, já que ele está totalmente quimicamente prejudicado, né? Digamos assim. Mas beleza, o que pode ser feito para contornar esse problema? Bem, podemos utilizar medidas corretivas como
a desoxidação controlada, que trata-se da adição de elementos desoxidantes, como alumínio, silício ou manganês, que pode auxiliar na remoção de oxigênio livre no banho metálico, formando compostos estáveis que flutuam à superfície e podem ser removidos na escória. Em segundo meio, temos o refinamento metalúrgico, ou seja, são processos como a dessulfuração e a desgaseificação, os quais podem ser empregados para reduzir a concentração de enxofre e fósforo no metal. Temos também o uso de matérias-primas de alta pureza, que servem justamente para garantir que as matérias-primas utilizadas durante o processo de fundição tenham baixos teores de contaminantes, utilizando ferros liga com baixos teores de fósforo e enxofre, e também um coque de alta qualidade dentro dos fornos, é possível minimizar essas impurezas de maneira geral. E por fim, temos o controle atmosférico de maneira mais rigorosa, ou seja, é uma forma de controlar o forno de fusão, seria introduzindo gases inertes, como o argônio, ou até mesmo pelo uso de revestimentos refratários específicos, os quais reduzem justamente a interação entre o metal e o ambiente. Ao lado, vocês podem analisar a imagem de um maquinário relacionado ao refinamento metalúrgico, onde é colocado justamente a peça fundida aí, e ele vai passar por um processo a fim de que não sofra, após, né, a inserção dentro desse maquinário, ele possa ser retirado e vai possuir propriedades as quais possam garantir que ele não sofra, digamos assim, uma oxidação futuramente e perda de material devido a problemas relacionados a componentes do ar ou até outros meios, como ácidos e afins. Dessa forma, finalizamos o nosso painel com as nossas referências bibliográficas que serviram para otimizar o nosso trabalho. Dito isso, agradeço a paciência e compreensão de todos.